nós vamos começar partindo da ideia de que dons do Espírito Santo é um mutualismo bíblico. O que seria isso? A edificação, os dons do Espírito Santo é para a edificação uns dos outros. Todos nós somos abençoados quando um irmão desenvolve um dom do Espírito Santo. Toda a igreja, ela é edificada. E o Espírito Santo, ele coloca em nossas vidas algumas características especiais, coisas que nós não tínhamos, habilidades que nós não tínhamos, e que também nós não merecemos. Então não é por merecimento. Eu não recebo um dom porque eu mereço ou porque eu não mereço. E esse entendimento a gente precisa ter. É algo que vem do próprio Espírito Santo. Foi Ele quem produziu isso em nós. Independente se eu estou aqui no púlpito ou se eu estou servindo a igreja aí embaixo. Ou se eu às vezes não estou nem aqui, estou servindo ali fora, tomando conta de um estacionamento. Aleluia. Independente da posição, do dom que eu tenho, a importância ela é a mesma. E ele se manifesta de forma espiritual e tem o objetivo de me edificar. Glória a Deus. Então os dons espirituais, ele me edifica, mas ele também edifica o meu irmão e mutuamente ele edifica a igreja. Todos nós somos edificados com os dons do Espírito Santo derramado sobre a igreja. São dons que vêm diretamente do Espírito Santo e servem como ferramenta para o trabalho na casa ou na obra do Senhor, quando nós expandimos os nossos dons para fora dessas quatro paredes. Então é algo que Deus nos deu, são ferramentas que Deus nos deu, habilidades especiais que Deus nos deu para o trabalho na obra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, nós vamos estar lendo alguns textos bíblicos. Esse texto se encontra em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 7 e 8, que diz assim: se os irmãos quiserem anotar os textos para depois fazer o estudo em casa, também fiquem à vontade. Mas diz assim a palavra do Senhor: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então aqui a gente já pode ver e perceber que a medida é repartida por Cristo. É Cristo quem reparte. Glória a Deus. Versículo de número 11, ainda nesse mesmo texto de Efésios 4, vai nos dizer assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, qual é o objetivo dos dons que é repartido por Cristo? Edificar o corpo de Cristo. Se eu penso que eu vou ter algum dom dado por Deus que não seja para a edificação do corpo de Cristo, alguma coisa de errado tem. Os dons, ele é dado por Cristo para a edificação do corpo dele. Aleluia. E esse dom, irmãos, ele é dado de graça. É a graça de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, ele olha para a gente, ele não vê merecimento nenhum, nós não merecemos nada, é a graça dele derramada sobre as nossas vidas que faz com que nós venhamos a desenvolver esses dons. Esse dom ele não é dado para ninguém porque a gente cresceu. Eu cresci, eu li mais a Bíblia, eu oro mais, eu desenvolvi um status lá em cima e Deus me deu o dom lá. Ele não nos deu o dom porque a gente cresceu, ele nos dá o dom para que nós venhamos a crescer. E junto com o meu crescimento individual, tem que vir o crescimento do meu irmão e tem que vir o crescimento da igreja através desses dons. Glória a Deus. Por isso, irmãos, é que
não existe diferença nenhuma entre alguém que tenha um dom e alguém que não tenha, ou alguém que tenha um dom que nós achamos que seja mais especial. Não existe um dom melhor do que o outro. Não é dessa forma que funciona. É o Espírito Santo quem dá essa ferramenta, não por merecimento, porque nós somos mais ou menos especiais. Nós não podemos ter esse sentimento em nosso coração. Sentimento de vaidade, né? Porque o Espírito Santo ele não habita aonde há esse sentimento de vaidade. De eu achar que eu tenho porque eu sou melhor. Vamos ver aqui, irmãos, um outro texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4, ele vai dizer assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom da fé, pelo mesmo Espírito também é dado o dom de cura, e tudo isso por um único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele quer. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo repetiu a mesma coisa para a igreja de Coríntios, que ele tinha falado aos nossos irmãos lá na igreja de Éfeso, de uma forma mais completa. Deus é quem distribui os dons conforme Ele quer. Mas eu posso pedir um dom específico? A Bíblia fala que eu posso. Mas nós precisamos ter um entendimento que é Ele quem dá o dom. Certamente muitos de nós já buscamos em oração: Senhor, me dá esse dom, Senhor, me dá aquele dom. Às vezes Deus dá, às vezes Deus não dá. Mas nós precisamos ter esse entendimento, e a Bíblia vai nos orientar: busque com zelo os melhores dons. Por isso, irmãos, também é importante a gente fazer essa observação, que nós precisamos observar quando as pessoas elas desenvolvem algum dom. Porque tem pessoas que têm o dom, que Deus dá o dom, que Deus quer usar, mas que às vezes a pessoa, por falta de maturidade, por falta de experiência, não está sabendo usar o dom, não está sabendo desenvolver aquele dom. Então a igreja ela tem a responsabilidade também de, nesses casos, ajudar. Então, se a gente percebe que um determinado irmão ele tem o dom, por exemplo, da palavra, é um irmão que sabe falar, é um irmão que sabe se comunicar, é um irmão que prega bem, é um irmão que ensina bem, cabe a nós como igreja identificarmos isso e orientar esse irmão a ir para um seminário, a estudar, a ler um livro. Então essa é a responsabilidade da gente como igreja também, de estar orientando. O irmão ele tem um dom na área de missões, cabe a igreja ajudar o irmão, cabe a igreja apoiar o irmão a desenvolver esse dom. Então também entra aí a questão da responsabilidade da igreja, a responsabilidade da liderança também em fazer esse acompanhamento. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente precisa ter as pessoas certas desenvolvendo os seus dons nos lugares certos. Aleluia. Porque quando a pessoa que tem um dom, ela está no lugar errado desenvolvendo esse dom, sofre a pessoa e sofre a igreja. Então a igreja também, junto com a sua liderança, ela tem essa responsabilidade de fazer essa verificação, de estar antenado nessa questão. Outra coisa também que eu gostaria de trazer para os irmãos, vamos fazer aqui agora, e vamos ver alguns dons aqui, e fazer uma separação. Eu fiz uma separação, um bloquinho aqui para os irmãos, gostaria de passar no slide, mas em uma próxima oportunidade a gente faz isso. Amém. Mas eu separei os dons aqui, irmãos, por bloquinho, e eu coloquei assim, ó, dons de serviço, que
muitas vezes a gente não acha tão importante. Muitas vezes a maioria desses irmãos ficam esquecidos, porque eles não estão aqui em cima, eles não são vistos, mas são dons tão importantes quanto aqueles dons que são mais aparentes. E dom de serviço é o quê? São os irmãos que são ajudadores da obra, né? São os irmãos que estão na portaria, são os irmãos que vêm aqui fazer algum serviço, são os irmãos que às vezes numa festividade está todo mundo aqui lindo, bonito, maravilhoso, o irmão está lá fora, correndo atrás de vaga para um visitante estacionar. São os irmãos que são ajudadores, são os irmãos que ficam na recepção, que muitas vezes a gente só vê quando o irmão chega, mas o irmão está ali, recepcionando as pessoas, tem o dom, sabe, de ser carismático, de dar um aperto de mão, de estar ali fazendo uma segurança da igreja, estar preocupado com a segurança da igreja. E muitas vezes esses irmãos passam desapercebidos, mas é um dom que o irmão tem para fazer isso. São os irmãos braço forte, o serviço, o dom de serviço que a Bíblia fala, são os irmãos braço forte. Tem gente que gosta de sentar, de planejar, de reunião, e tem irmão que já chega com a ferramenta na mão e fala assim: pastor, é a unha que eu tenho que quebrar. Ele não quer saber de conversa, ele não quer saber de reunião, ele não quer saber de que cor vai pintar, ele quer fazer. O irmão tem um dom para fazer isso. Foi Deus que derramou esse dom na vida do irmão. E graças a Deus que aqui nós temos muitas pessoas com esse dom. Mas é um dom, irmãos, dado por Deus, está no coração da pessoa ajudar. É o irmão que chega já olhando, vendo o que precisa ser limpo. Está sujo aqui, vamos reunir, vamos lavar as cadeiras, vamos fazer um faxinão. E muitas vezes as pessoas passam desapercebidas. Mas a Bíblia fala e chama isso de dom de serviço. Outro dom que a Bíblia vai falar, dom de socorro. O que é o dom de socorro? Pessoas que contribuem de alguma forma. Pessoas que você vai ligar de madrugada e vai dizer assim: ó, meu carro quebrou, estou precisando, estou aqui na estrada. Aquela pessoa ela vai imediatamente ligar o carro dela e vai atrás para te dar socorro. Vai levar o irmão no médico, vai visitar o irmão quando o irmão está enfermo, está no hospital, vai se comprometer a dizer assim: olha, irmão, estou aqui, eu vou dormir lá, eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou socorrer alguém, eu vou dar uma cesta básica. Tem a pessoa que está precisando, eu vou ali, identifiquei, vou dar um remédio. A Bíblia chama isso de dom de socorro. Os misericordiosos, né? A gente sabe que é uma função da igreja ajudar. Mas muitas pessoas fazem isso porque são incentivadas a fazer. Fazem isso porque falam assim: poxa, eu estou na igreja, eu tenho que ajudar. Mas muitas pessoas fazem isso porque realmente tem o dom de fazer. E a gente sabe que uns fazem mais do que os outros. É um dom também, irmãos, que a Bíblia fala, chama de dom de socorro. Aqui, dons da profecia e dons da exortação. A gente vê que tem pessoas que sabem falar com outras pessoas, tem pessoas que sabem dar um conselho, tem pessoas que sabem brigar sem maltratar, e a Bíblia vai chamar isso de dom da exortação. Eu conversava com os irmãos que lá na igreja tinha uma senhora, e essa senhora ela era procurada por outras pessoas para aconselhar, sabe, para ser uma confidente. Então era nítido naquele caso ali que aquela irmã, ela tinha esse dom, né? E uma coisa que a gente precisa entender, irmãos, que nem todo mundo tem todos os dons. Não é todo pastor que é um bom pregador. E não é todo bom pregador que é um bom pastor. Não é todo pastor que é um bom administrador. E não é todo administrador que é pastor. Então a gente precisa ter esse entendimento também de que nem todo mundo tem todos os dons. E aqui eu já entro aqui, ó, dom de liderança. Tem gente que tem o dom de administrar, tem gente que tem o dom de ser líder, tem gente que tem o dom de estar à frente do ministério. Eu me lembro que os irmãos chegaram aqui, os pastores chegaram aqui na semana missionária, e o pastor me chamou e me mostrou uma menina e falou assim: aquela menina ali é líder. Eu falei: eu sei, pastor. Agora o senhor sabe como? Ela disse: não, porque eu vejo ela aqui direcionando. E ela saiu com o grupo, e ela que comandou o grupo que ela saiu. Então teve uma irmã aqui que saiu com um grupo de missionários, e ela liderou o grupo de missionários. E ele disse que estava de longe acompanhando, viu, me chamou
identificou e falou comigo, disse, pastor, já sei, pastor, já estou orando pela vida dela, já identificamos isso nela. É um dom, irmãos, é um dom de liderança, é um dom de ser líder. Tem pessoa que onde chega, ela nem quer, mas daqui a pouco ela está liderando, já está na frente. Então isso aí é o dom de liderança, o dom do Espírito, dom da palavra. E aqui o dom da palavra pode ser o dom do ensino, né? Porque ensinar é uma coisa um pouquinho diferente de mensagem, o dom também de pregar uma mensagem, de ser um pregador. Então às vezes a pessoa tem mais uma didática para ser um professor, às vezes a pessoa tem mais uma didática para ser um pregador. Eu conheço muito pregador que já falou, eu não gosto de dar aula, eu gosto de pregar, porque é um pouquinho diferente. Mas tem gente que tem esse dom, né, de ser um professor. Às vezes você faz uma pergunta para alguém, eu conheço pessoas assim, que ele não sabe responder naquele momento. Mas irmão, você vai para casa dormir e levar sua vida e esquecer daquilo, e o cara vai ficar ali, ó, martelando 3 dias, 4 dias, uma semana, até ele descobrir aquilo, até ele mastigar aquilo, até ele condensar aquele assunto e trazer na próxima aula a resposta para você. É um dom. Gostar de estudar, gostar de ler livro, pesquisar a palavra, fazer a leitura, é um dom. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que Deus derramou o dom da palavra, o dom do ensino, para que essas pessoas possam ensinar outras pessoas. E a Bíblia chama isso de dom da palavra. E aqui agora, irmãos, a gente vai falar sobre dons espirituais, né? Que muitas pessoas acham que é mais importante do que outros dons, quando na verdade não é. Lembremos que tudo é para a edificação da casa do Senhor. E parece que no meio do Evangelho já meio que existe uma separação, né? A pessoa que tem os dons espirituais mais aparentes vão para um tipo de ministério, vão ser os pentecostais. O pessoal que gosta mais de estudar vai ser batista, né? O outro pessoal ali vai ser presbiteriano, o outro vai ser assembleiano. Bom seria se a gente misturasse tudo, né? E tivesse todo tipo de dom em todas as igrejas, né? Seria um negócio legal, seria um negócio bacana, ia ser melhor, né? Mas entra aqui na categoria de dons espirituais, dom da fé. É incrível, né, irmão? Como a Bíblia fala que ter fé é um dom. Tem pessoas que têm o dom da fé de tal forma, ela acredita de tal maneira que ela ainda influencia outras pessoas a acreditar também. Tem pessoas que estão no nosso meio, né, que são crentes, e que às vezes não é incrédulo, não acredita. Né? O próprio Jesus vai falar com Tomé, né? Você está no nosso meio, você viu muita coisa acontecer, mas você ainda duvida, né, de algumas coisas. Então, a Bíblia fala que ter fé é um dom. Curar é outro dom, né? A gente precisa ficar atento na questão da cura, porque às vezes a gente conhece pessoas que têm o dom de cura, de realmente colocar a mão sobre uma vida, orar, interceder e a pessoa ser curada. Mas a gente também vê que às vezes a pessoa ela é curada sem precisar da intervenção de ninguém. A pessoa tem alguma enfermidade e ela está na igreja, no meio de um louvor, ela está orando, ela está sozinha, o Espírito Santo cura. Pode acontecer também de em algum momento uma pessoa orar pela vida da outra e aquela pessoa também ser curada. Deus quis fazer isso naquele momento. Não necessariamente que aquela pessoa tenha o dom, né, de toda hora fazer, mas em algum momento o Espírito Santo quis usar e aconteceu. O dom da cura, dom de milagres, né, da pessoa realmente fazer sinais e prodígios, e dom também que a Bíblia fala de discernimento. E aqui eu gostaria de fazer aqui uma outra observação. Porque, irmãos, mostrar o oculto, ver o oculto, é algo que precisa de muito entendimento e muita sabedoria, né? Porque eu, nessa questão aqui, eu gosto de ser bem batista. Eu gosto de ser bem batista quando a gente vai falar assim de oculto, de revelações, sabe? Deus está dizendo, Deus está revelando. Então, nessa questão aqui, eu não gosto de ser muito espiritual, não. Porque assim, irmãos, uma coisa que eu aprendi. Para grandes afirmações, precisa-se ter grandes confirmações. Amém, glória a Deus.
Então, se a pessoa está te revelando algo grande, também tem que ter grandes confirmações. Né? Tem pessoas que falam assim, olha, Deus revelou, e a outra diz assim, olha, é bem pentecostal essa questão, né? Não, mano, vai na fé. Deus está falando que é para fazer, faça. Eu já prefiro puxar o freio de mão e nesse momento ser mais batista. Irmão, vai orar, vai buscar de Deus. Veja se essa profecia não é do homem, né? Se realmente é de Deus, é algo grande para a sua vida, é algo que vai mexer com a sua família. Então, peça a confirmação a Deus dessa situação. Porque a gente já viu, irmãos, muitas pessoas fazer muitas besteiras por causa desse tipo de coisa. E depois sofrer e ainda culpar Deus. Uma coisa que Deus não tinha nada a ver com a história. Então, para grandes revelações, para grandes afirmações, é necessário que se tenha grandes confirmações. Pelo menos eu penso desse jeito e respeito também alguém que pensa diferente. Mas eu jamais vou dizer para uma pessoa, vai, cara, vai nessa tua fé, segure, realmente é verdade, tal. Não, irmão, vamos orar. Quando Deus me fala alguma coisa para me falar com alguém, eu também direciono dessa forma. Irmão, Deus me mostrou tal coisa, mas olhe, busque de Deus, veja se é isso mesmo. Entendeu? Porque decisões pessoais precisam ter muita responsabilidade para serem tomadas. Amém, irmãos? Outro dom aqui que se enquadra na questão de dons espirituais, que é um dom que traz muitas situações desagradáveis dentro das igrejas. A gente tem visto muitas coisas aí até no dia de hoje, infelizmente muitos escândalos, que é a questão dos dons de línguas. Irmãos, uma coisa que eu não concordo é crente. Porque assim, irmãos, quando é o ímpio que aponta o dedo para a igreja, a gente entende. O ímpio não conhece nada de Deus. Agora, quando é o próprio crente que aponta o dedo para a igreja, isso é perigoso. Então, a gente recentemente aí viu muitos escândalos acerca dos dons de línguas. Crente dando risada de outro crente, né? Fazendo chacota, fazendo piadinha, né? Repostando coisas, isso inflamando e crescendo, né? Sendo que na verdade o dom de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus para a edificação de quem? Da pessoa. É isso que a Bíblia fala. Eu gosto de ir pela linha do que a Bíblia ensina. Então, dom de línguas é um dom que a Bíblia vai nos dizer que serve para a edificação individual da pessoa, certo? Quando a intérprete edifica a igreja, não tenho nada contra, muito pelo contrário, né? O que eu tenho contra é justamente as coisas que a gente vê aí fora, né? Das pessoas fazendo chacota, fazendo piada com um dom espiritual, e isso é perigoso. Então a gente, como crente, a gente precisa estar atento a essas coisas e não brincar com as coisas de Deus. Entendeu, irmãos? Não vamos brincar com as coisas de Deus. Quando a gente vê alguma coisa que envolve um dom espiritual, sabe, algo de igreja, sabe, a gente vê aquilo, ora, intercede, mas a gente não repassa para não poder causar escândalo. Certo? Porque dom de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo para a edificação da pessoa, para a edificação do outro e também para a edificação da igreja. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aí aqui agora, irmãos, a gente vai entrar. Os irmãos podem perceber que a gente está aqui falando de uma forma bem simples, bem clara, bem dinâmica. A gente vai entrar agora aqui na diferença entre dons e talentos. Porque dons é algo que Deus derrama sobre as nossas vidas para a edificação da igreja. E talento é aquilo que eu sei fazer. Alguma habilidade que eu adquiri, que eu aprendi a fazer, que eu me esforcei. E que não necessariamente é dado pelo Espírito. Mas a gente vai ver aqui. Vamos pensar um pouco aqui. Exemplo. Eu quero aprender a tocar um instrumento musical. Eu não sei, não tenho ideia nenhuma, eu quero aprender a tocar um violão. E eu vou aprender a tocar esse violão. E o meu talento vai servir para a igreja, vai ou não vai?
Né? A irmã, vou dar um outro exemplo aqui que os irmãos também vão identificar aqui. A irmã sabe fazer uma unha, a irmã sabe fazer um cabelo. E o que é que a mulher faz quando está fazendo a unha, fazendo o cabelo? Conversa. Bastante. E aí a irmã não está usando o talento dela para ganhar um dinheirinho, o seu sustento, mas também para falar do Evangelho, para falar da palavra de Deus. Então olha aí a gente usando os nossos talentos para poder pregar a palavra do Senhor. Agora, irmão, tem algumas ideias aqui que é para a gente pensar junto. Porque a maioria de nós tem mais dons do que talentos. Até porque nós vivemos no mundo aí fora, né, onde nós desenvolvemos os nossos talentos, praticamos os nossos talentos, coisas que às vezes a gente não faz na igreja com os nossos dons. Então a tendência é que nós venhamos a ter mais talentos do que dons. Salmo de número 139, ele vai dizer que foi Deus que nos criou, desde o íntimo, desde o ventre das nossas mães, né? Os irmãos conhecem o texto lá. Então, se nós partimos desse princípio de que nós somos criados por Deus e que nós somos como Deus nos fez, então nós entendemos que nós temos as características em nossas vidas que foi Deus que nos deu. Aleluia. Partindo daí dessa ideia, eu posso entender que meus talentos também são dados por Deus. Né? Observa como cria uma meia que uma contradição. Mas aqui tem um texto aqui, irmãos, olha só, interessante esse texto de Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, o versículo de número 5, que diz assim, ó, tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército, e isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Irmãos, como é que Davi aprendeu a fazer as coisas que Saul mandava? Se Davi foi criado no pasto tomando conta de ovelha. Da onde foi que Davi conseguia fazer as coisas que Saul mandava, a ponto de ele ser colocado com a mais alta patente, como a conta de um exército? Como é que Davi aprendia isso? É uma coisa que nos leva a pensar. Mas a própria Bíblia responde. Versículo de número 14, 1 Samuel 18, versículo de número 14, vai dizer assim, ó. E Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. Aleluia. Irmãos, quando Deus está no meio das coisas que nós fazemos, nós vamos ter êxito. A Bíblia nos ensina dessa forma. Ainda que o talento não seja algo espiritual, Deus ele usa e aperfeiçoa e nos faz ter êxito naquilo que nós vamos estar fazendo. Seja o que for que nós venhamos a nos comprometer a fazer, nos dedicar a fazer, se Deus estiver conosco, vai desenvolver, não tem como. E o que você sabe fazer, suas habilidades, aquilo que você aprendeu, ainda vai abrir portas para o Evangelho. Ainda vai ser um meio que Deus vai usar para que a palavra dele seja pregada. Aleluia. Para que vidas sejam alcançadas através do talento que você tem, seja ele qual for. Amém. Então, às vezes, a pessoa tem talento para praticar um esporte. Ó, Deus levando o talento para dentro daquela igreja. Tem uma igreja lá em Salvador, que essa igreja ela fica um pouco próxima do Barradão, que é o estádio do Vitória. E através de uma ovelha que foi jogar bola nesse clube, através do talento do futebol, hoje essa igreja ela tem um vínculo com o clube, e esse pastor ele vai uma vez por semana fazer culto lá no clube para os meninos que são do interior, que são de outra cidade, que moram no clube, e sempre que possível esses meninos vão para a igreja cultuar o Senhor. Por quê? Um talento que um jovem tinha para jogar futebol, que foi para aquele clube e abriu as portas para que isso acontecesse. Então Deus ele usa os talentos para levar a palavra, usa os nossos talentos para levar a palavra dele. Mas vamos ver aqui um outro texto, Êxodo capítulo de número 5, versículo de número 30 a 35.
Êxodo 35, do 30 ao 35. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu com habilidade, inteligência e conhecimento de todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. E o texto continua dizendo as habilidades desse moço aqui. Então observe, irmãos, que o Espírito Santo, ele deu talento, deu habilidades técnicas para suprir a necessidade daquele povo e para alcançar o objetivo que Deus tinha também de fazer algo para ele. Então Deus, ele dá habilidades, Deus também, ele permite talentos, abençoa talentos para suprir as necessidades. Na verdade, irmãos, eu posso formar aqui um entendimento junto com os irmãos, que Deus, ele usa tudo, nós somos tudo junto. Nós somos o nosso talento, junto com os dons que Ele nos dá, a serviço da obra do Senhor. Amém. Deus, ele nos completa, talento junto com dons, para que nós possamos trabalhar na casa do Senhor, sabendo que tudo que nós fazemos, tudo que nós sabemos, está à disposição do Reino, está à disposição do Senhor. A grande pergunta é: quem sou eu nessa vida? Aonde que eu me encaixo no meio disso tudo? Quais são os meus talentos? Quais são os meus dons? O que eu tenho que fazer? De que forma eu posso ajudar? Deus tem me chamado para quê? E isso aí, irmãos, a gente não aprende em um culto, não. Isso aí a gente não aprende em uma aula de seminário, não. Muitas vezes a gente leva uma vida inteira para a gente entender onde a gente vai se encaixar. É claro que as pessoas que têm um pouco mais de autoconhecimento, as pessoas que se conhecem um pouco mais, para elas vai ser mais fácil se achar. Para elas vai ser mais fácil saber onde ela vai se encaixar. Para outras não. E aí é aquela questão que eu já comentei com os irmãos, que nós temos a responsabilidade de ajudar, de saber identificar, de aprender a preparar. Já foi identificado que a jovem tem um talento para liderar. Então cabe agora aos líderes dessa jovem chamar, começar a orientar, começar a mostrar, começar ela a entender como é a liderança, como é que funciona, ter essa orientação desde novinha para ela já crescer, desenvolvendo as suas habilidades na presença do Senhor. Então, para isso, precisa ter esse autoconhecimento. Precisamos buscar em oração que Deus nos mostre no que nós podemos servir. Porque às vezes a gente tem pessoas que têm dons e que têm talentos, que sabem fazer uma coisa, mas não quer fazer outra. A pessoa é um excelente pregador, mas ela não quer ser pregadora, ela quer cantar. E aí ela vai abrir mão de algo que ela sabe fazer, para fazer algo que ela não faz também, aí essa pessoa vai sofrer, e a igreja também vai sofrer. É igual quando a gente joga bola. Irmão Zé Bispo ali já foi jogador de futebol, que eu já fiquei sabendo. Às vezes o camarada ele é um excelente zagueiro. O cara joga muito bem de zagueiro, mas o cara quer fazer gol, quer ser atacante. E aí ele quer ir lá para frente jogar de atacante, não vai dar certo, vai dar briga, não é, irmão? Vai dar confusão. Ele está deixando de fazer algo que ele faz muito bem para fazer algo que ele não faz tão bem assim. E aí vai sofrer todo mundo. Sofre o time, sofre o rapaz, sofre a torcida. Ninguém fica feliz. Então a gente precisa identificar os nossos dons, precisa identificar os nossos talentos e fazer aquilo que Deus nos chamou para nós fazer. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver aqui. Quer ver isso na prática, irmãos? Simples. A gente vai fazer algo na nossa vida. Seja na vida pessoal, de repente seja na nossa vida ministerial. A gente aqui está na igreja, está falando aqui muito do âmbito da igreja também. E aí a gente vai fazer algo por mais simples que seja. Plantou alguma coisa, jogou uma aguinha.
desenvolveu, deu fruto, cresceu. Opa, o negócio está bom. Deus me quer aqui. Deus está me direcionando para esse lado. Agora, às vezes, a gente tenta, o negócio não dá certo, o negócio não vai, a gente empurra e o negócio não anda, aí tem que reavaliar. Aí tem que parar, tem que ver onde está errado, tem que ver qual é a direção de Deus. Isso aí é prático, isso aí é fácil da gente identificar. Ao longo da vida a gente vai vendo aonde a gente se encaixa, o que a gente quer fazer, o que a gente sabe fazer, quais são os nossos talentos, o que eu quero estudar, o que eu quero ser quando crescer. Não é mais ou menos assim? Quase todo mundo muda de ideia. Né? O que você quer ser quando criança é uma resposta, o que você quer ser quando você crescer como adolescente é outra resposta, como jovem é outra resposta. Só que vai chegar um momento que você vai ter que decidir o que você quer ser quando você crescer. Aí você inicia uma faculdade, não era aquilo, vai para outra, vai para outra. Então tem que se conhecer, tem que se identificar para poder o negócio dar certo. A grande pergunta é, se eu fizer uma consulta com o psicólogo é bom? É bom, irmãos? Se eu fizer um coach é bom? É bom. Se eu fizer um curso para me ajudar é bom? É bom, irmãos. Tudo que a gente faz para o nosso crescimento pessoal e ministerial é bom. Tudo que a gente faz para a gente se aperfeiçoar é bom, vai somar, vai nos ajudar. Vai abrir a nossa mente para a gente pensar e para a gente identificar no que a gente quer ser quando a gente crescer. Disso aí não tenha dúvida. E esse questão de dom, de talento, que tem a ver com o nosso chamado, tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que é Ele que nos orienta. É Ele que nos conduz diante da palavra de Deus. Tudo a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que realiza a obra através das nossas vidas, da forma que Ele quer. Se nós não deixarmos ser conduzidos por eles. Então, dons, talentos, e agora a questão do nosso chamado, do que nós somos chamados por Deus para fazer, tem tudo a ver, está tudo relacionado com o Espírito Santo de Deus. Qual é a minha missão? Qual foi a missão que Deus colocou em minhas mãos? Minha missão é minha família? Minha missão é meu compromisso com a minha família? Então, irmãos, abraça esse compromisso. Glória a Jesus, aleluia. Né? Segura esse compromisso e faz da melhor forma que você puder fazer. Minha missão é eu viver para Cristo, viver para a igreja. Abraça o compromisso, viva para isso. Viva para aquilo que Deus te chamou para que você venha fazer. Desempenhe no reino, desempenhe na sua vida aquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém. Vamos ver aqui um texto aqui, ó. Já estamos finalizando. Atos capítulo número 13, versículo de número 2 vai dizer assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Bernabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Irmãos, aqui é um texto bem claro de que o Espírito Santo é quem está separando os irmãos, o Espírito Santo é quem está capacitando os irmãos para fazer a obra missionária da igreja do Senhor. Amém. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos é que eles estavam orando, jejuando e buscando a Deus. Amém. Então, quando nós estamos orando e jejuando e buscando a Deus, vai ser muito mais fácil da gente ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração, nos dando direcionamento. E outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, a gente muitas vezes ouvir a voz de Deus não é o suficiente, a gente precisa fazer o que Deus está direcionando. Amém. Porque aqui a Bíblia fala que eles desceram para Seleucia. Então a gente precisa descer, a gente precisa ir, a gente precisa fazer. Muitas vezes esse chamado é para agora, muitas vezes esse chamado é
médio prazo, e muitas vezes esse chamado é para o longo prazo. E Deus vai estar nos preparando. Deus me colocou aqui para me preparar para algo lá na frente. É um exemplo que eu trago para os irmãos. Deus colocou o irmão numa posição que ele quer preparar para algo lá na frente. A gente vai ver com o apóstolo Paulo, depois que ele é chamado, depois que ele tem aquele encontro na estrada de Damasco, ele vai levar 14 anos para ele assumir o seu ministério, levar a palavra para os gentios. Jesus vai levar 30 anos. Moisés vai levar 80 anos. E temos outros exemplos bíblicos, que a pessoa precisa esperar o momento certo, mas antes disso ele foi preparado por Deus para aquilo ali. Glória a Jesus. E às vezes a gente pensa, a gente não consegue identificar o tempo de Deus correto na nossa vida para o que Ele quer fazer. E aí, nesse momento, entra quem? Os líderes, a igreja, o discipulador, a pessoa que está ensinando, que está orientando, para poder as pessoas entenderem onde é o seu lugar, onde ela se encaixa. Então nós precisamos ajudar nesse sentido. Outra coisa que é bom a gente entender, e eu vou parar por aqui, não vou conseguir terminar, em outro momento a gente termina, o horário ali já está. É bom a gente entender que todo chamado ele tem a ver com renúncia. Todo chamado ele tem a ver com renúncia. E irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: mexer com coisas espirituais malignas não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. É muita oração. A igreja precisa estar orando, a igreja precisa estar intercedendo, a igreja precisa estar preparada. Os irmãos acham que o diabo ele fica feliz quando a gente vai lá como igreja e tira uma alma lá que está no mundo perdida, viciada no álcool, viciada nas drogas, já carimbo na testa assim o inferno. E a igreja vai lá, tira essa alma, a pessoa aceita Jesus, e agora o carimbo é outro, o carimbo é ir para o céu. As retaliações vêm, e a igreja precisa estar preparada em oração para rebater isso aí. Não é fácil não, irmãos. Tudo a ver com oração, tudo a ver com o efetuar do Espírito Santo em nossas vidas. O Evangelho ele é altruísta. Irmãos, o Evangelho sempre é altruísta. É pensar mais no outro do que isso. A gente precisa entender isso. Então, se eu tenho meu dom, se eu tenho meu talento, e eu penso mais no outro do que em mim, Deus está nesse negócio aí. Aleluia. Se eu não penso mais no outro do que em mim, a gente precisa reavaliar. A gente precisa repensar. Quer ver outro exemplo aqui? Atos 16:6. Vai dizer assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo de número 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lá pregar o Evangelho. Aqui nesse texto aqui nós temos várias situações. A gente olha que o Espírito Santo ele impede de ir para um lugar, o Espírito Santo ele manda que vá para outro lugar, que o Espírito Santo ele vai abrir portas. Irmãos, esse texto aqui, ele é interessante porque a Macedônia, essa viagem do apóstolo Paulo aqui começa uma história interessante, porque a Macedônia foi o local que mais trouxe problemas para o apóstolo Paulo. Em outro momento eu trago isso para os irmãos. Mas por outro lado, a Macedônia foi o lugar que mais abençoou o apóstolo Paulo. E no versículo de número 10, e eu finalizo aqui, eu chamo a atenção dos irmãos e faço essa observação, que eles vão dizer assim, ó, a Bíblia vai dizer assim: e eles concluíram que foi Deus quem havia os direcionado para aquele lugar. Aleluia. Irmãos, que nós possamos ter a visão espiritual e chegar à conclusão de que foi Deus quem nos direcionou. Que nós possamos deitar, dormir, deitar a cabeça em nossos travesseiros à noite antes de dormir e falar assim: ó, cheguei à conclusão que hoje Deus direcionou o meu dia. Glória a Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.
Aleluia. Vamos finalizar, irmãos, 9 horas em ponto.